bom dia para você que está chegando agora no Manhã Geral. Comigo, Rodrigo Silva. Hoje eu vou estar entrevistando um cara show de bola. Um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Para você que está chegando agora, eu peço, né, se você quiser já deixar um bom dia para mim aqui, já quiser curtir, compartilhar, quiser convidar os amigos, fazer uma sala de vídeo. Hoje o pessoal está fazendo muito sala de vídeo, né? Quiser fazer uma sala de vídeo, quiser fazer com que outras pessoas venham assistir esse programa, você é nosso convidado. Hoje comigo, pastor Éder Gasparini, isso? Bom dia, Rodrigo, bom dia, o pessoal que está nos assistindo aí, tudo certo. Ai, para mim é muito legal hoje, o dia de hoje, porque ontem foi o dia do pastor, né? Nada como nós poder fazer hoje uma entrevista com um pastor. Gente, não se assusta, é pastor. É gurizinho, olha a cara de gurizinho. Bota o foco nele ali, ó. Olha, bota o foco nele, ó, bem nele. Olha só a cara de gurizinho. Olha a cara de gurizinho que ele tem, né? Não é para te constranger, não. É para... Não, isso aí é um elogio. É um elogio. Então, olha só. Para você que está chegando agora, né, o meu convidado de hoje é pastor Éder Gasparini, pastor do ministério Life Peace. Life Peace. Olha só, o cara... Que idade tem hoje, Éder? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Mas já tem um certo... Eu não quero atrapalhar minhas perguntas e eu não quero que tu atrapalhe minhas perguntas. Vamos fazer um negócio assim mais politicamente correto para nós não se atrapalhar. Brincadeiras à parte. Então, para você que está chegando, pode aqui, ó, deixa um comentáriozinho, deixa um bom dia. Ó, tá aqui, eu estou assistindo, ó. Estou assistindo o programa aqui. Então, com toda certeza, eu vendo aqui, eu vou lhe retribuir, vou te desejar um bom dia, vou falar seu nome. Ah, Rodrigo, manda um alô lá pro Betinho da borracharia. Vou mandar, mando sim, não tem mistério aqui. Nós aqui não tem mistério. Certo? Vamos lá. Vamos dar início agora, até porque a gente já está um pouquinho acelerado aqui. Olha só, o pastor Éder, ele também é vocalista da banda Leão de Judá, que já está um bom tempo aí na estrada, né, pastor? São 14 anos para 15 anos já, né, na estrada, trabalhando. A gente sempre trabalhou bastante com evangelismo, bastante na rua, assim, montando palco, montando som, evangelizando as casas. Então a gente tem uma história aí, uma caminhada, uma caminhada massa aí, o pastor Ayrton, né? Um abraço ao pastor Ayrton, que é o visionário da banda e diretor da banda, sempre tem nos inspirado a sempre fazer mais. E é uma caminhada, cara, tem muita coisa aí boa para contar. Tá, mas tu como vocalista não fazia nada, né? Só chegava lá e cantava. Era mais ou menos isso ou não? Sim, era nada isso. Então, assim, cara, a gente sempre foi de fazer tudo, né? De fazer tudo. Ia mais cedo, montava as coisas, montava tudo, montava o palco, o som, daí corria, ia para casa dos irmãos, tomava banho, se arrumava, voltava para o culto, terminava o culto, corria de novo para casa dos irmãos, trocava de roupa, desmontava tudo de novo. Era uma função. Sim, mas sempre foi uma benção, cara. Foi esse tempo que a gente colocou o pé no acelerador na questão do evangelismo e trabalhar na rua. Foi um tempo de muita experiência, foi extraordinário, foi uma das fases mais lindas da nossa vida. Teve de 1 ano a 2 anos ali que a gente saiu para viver só da banda, assim mesmo, sabe? Fazer missão mesmo, assim. A gente saía de casa, ficava 7, 8 dias fora de casa, trabalhando, evangelizando. Eu lembro, acho que teve uma vez uma saída que bateu 11 dias. Então, 11 dias fora. Uma viagem, a gente foi até Santa Catarina, a gente ia de cidade em cidade evangelizando. Então a gente tem muita coisa de Deus assim nessa história da banda Leão de Judá. Que bacana. Agora eu imagino eu chegando 11 dias depois em casa, a minha filha olhando para mim e dizendo assim: oi tio, tudo bem? 11 dias fora, né?
Mas é tudo por um bem maior, né? Quem é Ederson Gasparini? Bom, cara, eu, com 7 anos de idade, né, eu fui para a igreja com a minha mãe. A minha mãe aceitou Jesus em Sapiranga, em Cruzadas Evangelísticas com a Tenda, né, na Assembleia de Deus de Sapiranga. E com 7 anos de idade, então, eu lembro de ter começado coral infantil lá na Santa Fé, congregação da Santa Fé, onde quem era pastor naquela época é o meu sogro hoje, né? E naquele mesmo ano, em um trabalho das crianças, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali eu fui marcado já. Fui marcado por Deus e eu me lembro desde pequeno assim ter uma sede por receber mais de Deus. Aí eu vim crescendo, eu tive um período de afastamento dos meus 9 anos de idade até os meus 12, que eu queria jogar futebol. E naquele tempo não podia. Não podia. Não podia. Então, era uma ordenança. Então, eu comecei a jogar. Futebol, né? foi mais forte. O futebol foi mais forte. E o meu pai sempre gostou muito também. Mas até que, cara, sei lá, sabe quando tem algo para você, eu acredito assim que com Deus não existe coincidência, é cristocidência, né? Cristocidência. Então, aos 12 anos de idade, eu fui morar no bairro Santa Fé, onde eu fui morar na frente da casa da Cássia, que hoje é minha esposa. Eu tô entendendo. Entendeu, né? Toda a volta para Jesus. Não, mas assim, ela pegou, e eu lembro, num domingo pela manhã, ela pegou e foi lá na minha casa, apertou o interfone e me convidou para ir na escola bíblica dominical. E eu fui, cara, e nunca mais parei de ir daí. Então, cara, comecei a ativar os meus... comecei a ativar, comecei a cantar, comecei a ministrar o louvor, comecei a ser ativo dentro do ministério. Eu ingressei na banda Leão de Judá, eu tinha 17 anos de idade, convite do pastor Ayrton e do Ismael na época. Cara, ele foi um divisor de águas na minha vida quando eu realmente dei o start, assim, para esse a mais no chamado de Deus para minha vida. E se foi passando os anos, né? E carregando promessas, palavras proféticas, abri mão de muita coisa nessa caminhada. Quem é da banda, nós que éramos da banda ali, mais chegados, sabe do que eu estou falando aqui. Nós abrimos a mão de muita coisa para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E hoje, cara, eu vou dizer para ti, hoje o Ederson, ele é a realização daquilo que eu orei quando eu tinha 17, 18 anos. Quando eu orei, quando eu tinha 15, 16 anos, orava e aquele tempo parecia ser impossível, mas hoje eu sou a realização dos meus sonhos. É claro que eu sei que tem mais coisa para acontecer, mas hoje, sendo pastor de uma unidade aqui em Campo Bom, da Life Peace, vocalista da banda Leão de Judá, então hoje é a realização. Eu vejo as minhas orações respondidas na vida que eu vivo hoje. Que bacana. Olha só, galera, para você que está chegando agora, meu convidado de hoje, pastor Éder Gasparini, pastor local do Ministério Life Peace e vocalista da banda Leão de Judá, certo? Olha só, Deise Tatiane mandou um bom dia, vida e paz, querida Deise, advogada. Delci Schneider está assistindo juntamente conosco, tem mais pessoas, só que não está aparecendo aqui para mim, eu não tenho como saber também quem é. Mas manda um bom dia para nós aqui, manda um oi, bota um comentáriozinho, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação para o pastor Éder. Rodrigo, um dia eu estava precisando disso, uma oração referente a isso. Ele foi atencioso comigo, ele me deu atenção, ele conversou comigo, ele orou por mim e ali minha vida foi transformada, enfim. Aqui você tem liberdade, vou estar passando, vou estar transmitindo isso, né, pro pastor Éder com todo respeito, todo carinho. Claro, também não vai forçar, né, aqui, né? Daqui a pouco, o dia nós estávamos jogando bola lá e ele me deu no meio. Não, isso não aconteceu. Lembro-me de um torneio. Não vou falar. Brincadeiras à parte. Éder, uma pergunta bem séria agora sim.
referente a um chamado, a um propósito, como foi ser levantado como pastor, sendo ainda muito novo, né? Então, 30 anos ele tem hoje, mas só que ele já foi levantado como pastor há mais tempo. Sim. E como foi essa situação? Eu tinha 27 anos de idade quando fui levantado como pastor. Cara, assim como eu falei, sabe? Por mais que foi aparentemente assim hoje, claro que hoje é mais comum a gente ver pastores sendo levantados com uma idade menor, né? Deus está chamando essa geração para trabalhar, está ativando, né, isso na vida dos jovens. Então, mas mesmo assim, né, cara, com 27 anos de idade, ser levantado como pastor, tu precisa ter alguns desafios a enfrentar. E isso estava bem vivo na minha mente, mas graças a Deus na Life Peace, falar do ministério Life Peace, hoje, a gente não enfrentou problemas assim, sabe, com o pessoal, porque a gente ama muito a igreja, e a igreja a gente sabe que eles nos amam muito mesmo, e esse amor nos contagia, a gente percebe isso. E como a gente sempre vem falando no ministério, tem uma frase que eu gosto muito, que a maturidade ela não vem com a idade, a maturidade vem com desafios vencidos. Então, cara, nessa caminhada de ministerial, a gente já passou por muito desafio. Então, a gente já sabe muita coisa, direcionar muita coisa. Então, eu creio que chegou no tempo certo, na hora certa, Deus ativando no momento certo. Um abraço ao pastor Cassiano, que confiou em nós, né? Pastor Cassiano, pastora Simone, que tem depositado a sua confiança em nós. E eu sempre conversei com a pastora Cássia, assim, né, em casa, nós chegávamos e, tu viu nós hoje dando conselhos ali a pessoas de 50 anos, 55 anos, 60, 70 anos, nós dando conselhos de casamento, conselhos de ministério, conselhos na vida profissional, empresas. Então, cara, eu vejo a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo, sabe? Naturalmente, humanamente, às vezes parece ser um pouco na contramão, assim, mas se tem a graça de Deus, tem a mão de Deus, as coisas fluem, sabe? Beleza. Ok. Olha só, gente. Vários comentários. O pessoal acordou, pastor. O pessoal acordou, o pessoal está começando a entrar agora aqui. O pessoal acordou, que bom, né? Rodrigo Bacim está assistindo conosco. Um abraço aí, Rodrigo. Celi Araújo. A Celi Araújo, ela é dona ali da Impactus Cosméticos. Sim. Perto da tua casa, sim, ali um pouquinho para baixo, né? Um abraço a todo o pessoal aí. Lorenique Nortes, bom dia, vida e paz, excelente semana. Bom dia, Loreni. E como é que é o nome do esposo dela? Sempre esqueço o nome do esposo dela. Aquele senhor que estava com... O Anselmo. Anselmo. Bom dia para Loreni, para o Anselmo. Daniela Oliveira Marta, vida e paz. Bom dia, Dani. Ana Lacerda, minha prima, está assistindo. Vanderlei Dias, que está sempre conosco aí assistindo também. Bom dia para você. Olha só agora. Eu vou deixar tu ler agora quem está assistindo aqui. Por último ali. Aê, pastora Cássia. Era o mínimo, né? Pastora Cássia Gasparini, esposa do pastor Éder, está assistindo também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Quero desde já dar um bom dia para você. Quiser comentar, quiser dar um bom dia, quiser fazer alguma pergunta para o pastor, quiser fazer alguma homenagem. Pessoal, ontem era o dia do pastor. Mandou uma mensagenzinha para o pastor Éder? Não? Eu também não. Mas eu estava lá, eu estava no culto ontem, né? Ontem foi o pastor Éder que ministrou. Né? Hoje ele ia fazer umas canções para nós aqui. Tá quase sem voz. Ministrou 3 cultos a fio. Cantou nos 3 cultos. Então, hoje ele me diz assim, Rodrigo, se eu der acho que um dó aqui, eu fico sem voz. Então, então tá bem. O homem tá aqui, ele foi me dar um bom dia hoje, parecia aqueles meninos na puberdade, né? Bom dia! Trocando. Eu falei pra ele, tem que poupar a voz, cara. Tava dando aquela falhada já, né? Olha só. Dentro desses 2 chamados, ou propósitos, de repente eu não vou saber colocar bem,
O que pesa mais, ou o que é mais importante, ou o que tu gosta mais de fazer? Eu tenho uma queda a mais por cantar ou por pastorear? Sim. O que nós ensinamos muito hoje dentro do ministério é assim, a diferença do chamado e do propósito, né? Propósito é aquilo que vai te acompanhar a vida toda. Então, propósito é aquilo que você nasceu para fazer, independente do seu chamado, você vai atender o seu propósito. Por exemplo, o meu propósito é libertar pessoas. Esse é o meu propósito, é para isso que eu nasci. Tudo que eu fizer, todo o dinheiro que eu ganho, todas as mensagens que eu recebo, todas as músicas que eu recebo, todas as oportunidades que eu ganho, as minhas conexões são para libertar pessoas, sabe? Então, independente daquilo que eu faça, é libertar. Eu já tive como chamado principal o Ministério da Música, como ser cantor. Então, atendi esse chamado e dentro dele Deus ia libertando as pessoas, ok? Hoje eu estou pastoreando uma unidade. Eu continuo sendo vocalista da banda Leão de Judá, eu continuo atendendo o meu chamado como cantor, mas hoje o meu chamado principal, hoje ele é pastorear. A pessoa pode fazer as duas coisas juntos? Pode fazer as duas coisas juntos. O cantar eu domino mais. O ministrar a música, essa questão, até pela. Tipo, como é que eu vou dizer? Ele acontece assim de uma maneira natural. Eu vou lá, eu ministro louvor, eu canto. Agora, o chamado pastoral, que é um chamado que eu venho atendendo há 3 anos agora, então ele hoje é o meu chamado principal. E dentro disso, eu acabo libertando as pessoas. Cara, chamado, atender o chamado, dizer sim para aquilo que Deus te chamou para fazer, é você dizer sim para a abundância, é você dizer sim para a prosperidade, é você dizer sim para a satisfação, para a alegria, para a felicidade. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Quem é que está bem hoje? Está bem quem está dizendo sim para o chamado de Deus. A gente sempre costuma dizer, né? A pessoa vai lá, ela compra uma casa gigante, um carro extraordinário, e ela avança isso e aquilo. E o povo às vezes tem o costume de olhar para essa pessoa e dizer: esse cara tá bem, essa mulher tá bem, ó. Não, cara, nós não cremos em um limite de bênção financeira. Deus é aquele que veio trazer abundância para nós. Nós somos filhos dele. Deus veio trazer abundância, então nós vamos prosperar muito financeiramente e espiritualmente em todas as áreas. Mas nós deveríamos cuidar essa questão do esse aqui está bem. Cara, eu sempre digo assim, ó, Jesus na cruz do Calvário, eu consigo olhar para esse Jesus e dizer assim, ó, esse cara está bem. Está dizendo sim para o chamado. Eu consigo olhar para Pedro, Tiago, João, os discípulos sendo açoitados, olhar para eles e dizer, esses aí estão bem. Não está bem quem está batendo, está bem quem está apanhando, porque quem está apanhando está dizendo sim para o chamado. Sim. Então não importa as circunstâncias. Hoje, nesse mês, nós estamos vivendo o mês da liberdade na Life Peace. Então, liberdade, ser livre, cara, é mais do que eu posso fazer o que eu quiser. A liberdade eu não preciso fazer nada. Eu sou livre. Eu não preciso. Eu não tenho obrigação. Hoje, cara, você toma as suas decisões e você não se sente obrigado a nada, porque o que você faz na direção do reino sempre vai ser por amor. Então, dizer sim para o chamado é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu atendi como de uma maneira principal o chamado de cantar. Hoje o meu chamado principal é pastorear, mas atendo os dois chamados junto e dizendo sim para tudo isso. Deus está libertando pessoas. Que bacana, olha só. Não vou discordar totalmente de ti, tá? Eu vim de um outro ministério, quando eu cheguei na Life Peace, eu me deparei com o pastor Éder cantando. Deu, esse doido canta muito, meu. Cara, né, canta muito. O cara, nós é acostumado com, daqui a pouco chega lá, é um impacto, né? A banda, pessoal, tudo profissional, gente cantando, um negócio topzera mesmo. E aí um dia o homem vai ministrar. Aí eu olho assim, esse jovem,
pregando. Eu pensei, pô, mas ele não canta nada. Porque ele prega muito mais do que canta. Então, eu disse assim, eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, tem gente que é privilegiado, né? O cara canta muito, o cara prega muito, tem uma mulher bonita. Daí eu não olhou pra mim, que isso, Rodrigo? Tu vê, homem do céu. Isso é resposta de oração. Ai, vamos lá, o pessoal que está participando aí conosco. Vanderlei Dias botou bom dia, estamos aqui como sempre. Olha, Deise e Tatiane, os conselhos do pastor provêm de Deus. Ederson Gasparini, Rodrigo Silva, bênção. Daniela colocou, foi bênção o culto ontem. Rodrigo Bacim colocou, a ministração foi top ontem, parabéns, pastor Éder. E agora, está preparado para o próximo comentário ou não? Mande lá. Tá, eu vou mandar e vamos ver se tu vai descobrir quem é. Tá? Pastor Éder, bênção de Deus, é uma voz para essa geração. Creio que através da vida dele, muitas pessoas serão transformadas. Quer correr o risco de acertar ou errar ou não? E agora, cara? Quer correr o risco? Não, manda aí. Então... Fala quem é, irmão. Vai que eu erro. Pastor Ayrton, de Jesus Ribeiro. Benção, pastor Ayrton. Um abraço, pastor Ayrton. Quero também mandar um abração pro pastor Ayrton, meu discipulador. Foi muito engraçado quando eu comecei com ele, o pastor Ayrton começou a me discipular. Aí chegou eu e a Dayana lá no restaurante que ele tinha no centro. Foi muito engraçado, né? Porque daí chegou eu e a Daia, nós tava numa pendenga, eu e ela, assim, que, meu Deus do céu, nós tava num tendel. Nós não podíamos se olhar, né? E acontece, né? Casamento, nós estamos há 20 anos juntos, né, meu? Sim. Às vezes acontece, né? Daí, sentemos os dois, assim, quando eu olho pro pastor, claro, de um modo figurativo, né? O pastor começou a desrosquear o cabo da vassoura. Primeira meia dúzia de palavras, a vassoura pegou. Pastor Ayrton, uma bênção, cara. Mas é tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele colocou, todas as palavras que foram colocadas ali, eram coisas que nós, naquele momento, precisávamos ouvir. Sim. Coisas que, tipo assim, com 15 anos de caminhada cristã, e nós já sabia. Coisas que a gente já sabia, coisas que a gente estava passando, coisas que a gente estava enfrentando e que nós sabíamos, mas nós não estava fazendo, entendeu? Então nós precisávamos passar por aquilo. Sim, o que a gente sempre ensina no ministério, ame a repreensão, né? Ame aquele que te repreende. Porque a repreensão, o desconforto, ele gera essa excelência, ele nos faz crescer, ele nos faz desenvolver. A Deise colocou ali sobre os conselhos. Cara, uma coisa que eu amo, assim, é sentar com pessoas. Eu amo o trabalho de células. O pastor Ayrton e a pastora Cândida são os pastores das células. Eu amo o trabalho de células justamente por causa dessa conversa, assim, com um grupo menor. Você consegue ver a transformação, e o discipulado é uma ferramenta extraordinária de Deus, né? Com certeza. Tu já foi alvo, eu já fui alvo das bênçãos que provém do discipulado. Então a gente pode falar isso com propriedade, que aquele que caminha conosco, ele vai nos abraçar, ele vai nos repreender, mas em tudo nos amar, para que nós possamos crescer. Então sempre é extraordinário, né? Com certeza. E hoje, para você que está chegando agora, né, meu entrevistado de hoje é pastor Éder Gasparini. O cara gosta de um futebol, o cara canta. Olha o cara me ligando agora não dá para atender, né, gente? O cara gosta do futebol, o cara canta, o cara prega, o cara é cabelinho na régua sempre, toda quarta-feira. Lord Salom. Fazer uma propaganda aqui. Né? O toda Lucas. quarta-feira, Lord Salom. Como é que tu sabe o dia? Tu me falou, né? Ah, verdade. Pensei, ué. Toda quarta-feira de manhã. E agora é lá na Emílio Vetter, aquela rua lá. Eu não conheço muito Campo Bom. É para aqui, um pouquinho para baixo ali da Unimed, Da Unimed, um pouco para baixo da Unimed. Pouco para baixo, ele segue a ciclovia ali, um pouquinho para baixo da Unimed.
descendo sentido a delegacia, logo à Isso direita ali, né? Também não sei bem Mas é isso aí, o número eu eu não sei lembro. que até a sinaleira, ou até a sinaleira de cima aqui é Willy Reicher. Pra lá eu já não... Sim, Mas eu acho que é Millivetter. acho que é assim. Mas vamos lá. Hoje você é o pastor local de uma das igrejas mais influentes de Campo Bom, ok? Né? Então hoje a gente entende que o Ministério Life Peace, ele é uma das igrejas mais influentes, né, em Campo Bom. E como você reage à posição de ser o pastor local, aquele que tem a voz de comando? E sendo jovem, há pouco tempo, sendo levantado como pastor, como você reage a essa posição? Sim. Cara, com muito cuidado, sabe? Muita atenção. Porque é como eu sempre digo, quando tu tá no ensaio de algumas situações da sua vida, você pode errar, ok? Quando você tá atuando na peça, tá acontecendo o dia da apresentação, aí não pode, cara, não pode ter erro. Você tem que cuidar. Então, com essa graça alcançada hoje, o Ministério Life Peace, ele é um dos mais influentes da região aqui. Então, a nossa atenção ela tem que ser redobrada, porque com o aumento dessa graça vem um aumento da responsabilidade também. Com A certeza. palavra já nos ensina isso dizendo assim, ó, quem mais é dado, mais é exigido. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Quando eu falei sobre cantar e pastorear, eu quis dizer a questão de cantar. Ele flui com mais facilidade, porque hoje o pastoreio eu coloco muita atenção nele, ok? Porque a questão do pastor hoje na Life Peace ou em qualquer outro ministério, mas eu tenho muito ali uma coisa chamada assim, ó, de antevisão. Ele tem que, através da inspiração do Espírito Santo, prever o futuro. Prever o futuro. Cara, quais são as tendências da nova geração? O que está por vir? Quais são as armas que o diabo está usando hoje para tentar destruir a juventude, o futuro da igreja, mesmo que os jovens sejam o presente da igreja, eles vão carregar por muito mais tempo, entendeu? A geração hoje do Felipe, filho do pastor Cassiano, do Adam, da Maia, meus sobrinhos, das crianças, eles vão chegar muito mais longe se Jesus não voltar do que nós. O ciclo natural da vida é nós nos encontrarmos com Jesus antes deles. Então, o pastor ele tem que antever tudo isso. Então, é um cuidado muito grande, cara, para um treinamento da liderança, alinhamento de visão. Então, ministrar a palavra é uma das coisas que um pastor deve fazer. Mas, cara, por trás disso tudo, tem muito mais. Tem muito, muito, muito mais. Então, hoje essa atenção, esse cuidado, esse montar de estratégias para que nós possamos continuar avançando no reino de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo e destruir as armas do diabo, isso ocupa muito tempo. Cara, isso ocupa muito tempo mesmo, para que você, como eu falei antes, para que você venha ser o mais possível assertivo nas decisões que você vai tomar. Então eu sempre digo, quando eu vou inspirar ou incentivar as pessoas que vou ministrar, você é uma das pessoas que ministra no altar lá na igreja. Então uma coisa que eu sempre digo, né, Rodrigo, assim, ó, cara, é normal às vezes você ficar um pouco nervoso, porque você está dando uma condução, uma palavra para uma pessoa que pode colocá-la no céu ou no inferno. Você pode destruir a mente de uma pessoa com uma mensagem, um pensamento errado. Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção. Então, assim, nessa posição que eu estou, você perguntou hoje, sendo pastor da unidade de um dos ministérios mais influentes, cara, uma reação, uma ação que eu tenho de muito cuidado, muita atenção mesmo, assim, sabe? Hoje o Ministério Life Peace tem o quê? Quantos membros, mais ou menos? 100? 200? Cara, de membros mesmo, é uma média de uns 400 a 500, mais ou menos isso, né? Então a tua responsabilidade está ligada a 400, 500 pessoas. Isso aí. Então aí vem um peso, né? Então é uma das formas que eu vejo assim que é algo muito sério.
porque o pastor ele tem a responsabilidade de dar o norte para a ovelha. A ovelha, muitas vezes, ela vem ferida, ela vem machucada, ela precisa de um norte, né? Só que não são 20, 30, né? Nós estamos falando de 400, 500 pessoas, e aí vem a responsabilidade, aí vem o compromisso, aí vem o tempo de entrega. Uma coisa que o pastor Éder fala bastante é o tempo de altar, né? Vida de altar, vida no altar, consagração, né? Tempo de oração, tempo de busca, né? Um cara que... pastor, cara, tô fazendo uns cursos aí, tô estudando, tô lendo, tô buscando, tô me alimentando, porque é aquela história, saco vazio não para em pé, mas o saco quando ele está muito cheio, ele não se dobra, né? Então, o saco que está muito cheio, ele não se dobra para qualquer coisa, para qualquer situação. Estamos passando por um tempo de pandemia, né? Depois vai ter uma das perguntinhas aqui. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade, né? De crise, de momentos onde a sociedade ela está com medo, onde as pessoas elas estão assustadas, né? Uma coisa que o pastor Éder me falou há pouco aqui, não é mais só o medo da pandemia, né? É o medo de investir, é o medo de arriscar, o medo de abrir um negócio. Agora eu não sei se eu fico parado ou se eu caminho. Não sei se fico ou se vou, mas se fico eu não vou. Né? Então, o que eu faço agora? Qual é? Então, é muito dentro disso. Olha só, aumentou a galera aqui, ó. Dayana Moraes, minha linda. Lindona. Já tá se aproveitando aqui, fazer uma H. É que ela tá me devendo umas pedras. É? Olha, deu um elogio agora, calma, Day. Antônio Lacerda, nosso entrevistado de amanhã. Amanhã eu vou trazer o Antônio aqui. Claro, amanhã nós vamos falar sobre se reinventar em momentos de crise. É um tema bem bacana, porque tem muitas pessoas que diante de uma crise, diante de um problema de dificuldade, se esconde. Entra pra dentro do quarto, fecha a porta, fica ali quietinho, né? Não quero atender ninguém, tô com medo. Diferente, né? Sim. Elisa Kern, minha tia, tá assistindo aí também. Marco Antônio Freitas, lembra do Marco? Sim, um abraço tá pro aí Marco. Assistindo aí conosco. Adilson Tareco, ô Tareco, tá assistindo aí juntamente conosco. Pré-candidato a vereador Adilson Tareco. Daqui uns dias eu vou te convidar para vir aí, viu, Tareco? Vai te ajeitando aí. Jogo político, toda quarta-feira. Fagner Gomes, manhã geral, uhul. Anderson Link, mandou aqui, top. Anderson Link lá da C&A Constru House. Fagner, ô Fagner, bota aí, cara, quando é que é o teu salão? Ele é cabeleireiro também. Fagner Gomes, bota aí, quer botar? Bota aí nos comentários, onde é que é teu salão aí. Eu faço merchan, nem cobro. Vamos pro break? Então tá, galera, olha só, hoje eu tô falando aqui pra Casa de Carne Zanella, Adriano Dias, 557, Centro de Campo Bom. Também tô falando pra Restaurante Dois Corações, Avenida Brasil, bem pertinho ali do Santander, pertinho da tua casa, né? Só volta, desce a rua ali e já cai dentro do restaurante. Pensa uma comidinha boa. Durante a semana é R$10 o almoço, com 2 carnes. Final de semana é 12, né, Vanderlei? 12 com 2 carnes. Então é um preço absurdo. Preço muito bom mesmo. Ok? Vamos pro break? Na Casa de Carne Zanella, você encontra a melhor carne da região e o melhor para o seu churrasco. Você também encontra muitas promoções e ótimos preços para o seu dia a dia. Casa de Carne Zanella, Avenida Adriano Dias, número 557, em frente à antiga rodoviária de Campo Bom.
Olá! Hoje nós vamos falar dos colchões da Vida Sul. Nada como se ter uma boa noite de sono. Nada como se ter qualidade de vida. A Vida Sul preza por isso. A tecnologia dos produtos Vida Sul previne e auxilia no tratamento de dores lombares, pressão alta ou baixa, dores no nervo ciático, estresse, distúrbio do sono, enfim, e tantas outras questões. Ele vem com diversas terapias. Uma delas é a vibroterapia, que é o sistema de massagem. Imagina você chegar do trabalho e ter à sua disposição um colchão onde você vai poder deitar e fazer uma massagem dos pés à cabeça. Você que está sofrendo com dores, te deixo uma dica. Se você quiser adquirir um dos colchões ou algum dos produtos da Vida Sul, entre em contato pelo número 5198368092. Solicite uma visita, nós vamos até a sua casa e você vai ver que a partir do momento em que você adquirir um dos colchões da Vida Sul, a sua vida não será mais a mesma. Ter o melhor é possível, sim. Na Casa de Carnes Anela, você encontra a melhor carne da região e o melhor para o seu churrasco. Você também encontra muitas promoções e ótimos preços para o seu dia a dia. Casa de Carnes Anela, Avenida Adriano Dias, número 557, em frente à antiga rodoviária de Campo Bom. Bom dia, estamos de volta. Hoje meu entrevistado, o pastor Éder Gasparini, pastor local, né, de uma das unidades do Ministério Life Peace. Olha só, galera, eu quero desde já ir agradecendo o pessoal que está participando, que está deixando recadinho. Ontem foi o dia do pastor, isso? Isso. Nada como, né, você daqui a pouco quiser usar essa oportunidade para fazer uma homenagem ao nosso pastor local, pastor Éder Gasparini, né, quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica na liberdade. Olha aí, Rafaela Maria de Almeida Schitz de Oliveira. Meu Deus do céu, o nome já é uma bíblia. Brincadeira. Dani, a Rafa, botou assim, pastor Éder é uma bênção em nossas vidas. Agradecemos por tudo que ele tem feito por todos nós. Grande homem de Deus. Olha aí, que bênção, né? Nada como a gente também ser reconhecido. A Bíblia diz assim, mas aí o homem fica se achando. Galera, a Bíblia diz assim, dê honra a quem merece honra. Né? Então, todo o esforço que a gente faz, todo o esforço empregado, tudo aquilo que muitas vezes é o fato de dormir menos e sair, correr, que nem eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho com dependentes químicos. E não é uma tarefa fácil, sabe? Porque muitas vezes o cara tinha que correr, muitas vezes tu tinha que entrar mata dentro, ir nas bocas, tentar negociar com o traficante, porque o cara foi lá e vendeu as alianças dele, sabe? O cara foi lá e vendeu a única. Muitas vezes eles iam lá e empenhoravam os documentos. O cara tinha que ir lá, muitas vezes, interceder por ele, né? O fato das pessoas te conhecer. Aí, cara, tu sabe como é que é? Não, se não trouxer o dinheiro, não tem. Então, são sacrifícios que a gente emprega que muitas vezes o reconhecimento vem, né? Sim. Karine Miranda está assistindo. Vamos lá. Próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta mais ou menos assim, né? O fato de ser um pastor novo, né? E tá ali cuidando de um ministério com 400, 500 pessoas. Então, tem jovem? Tem bastante jovens, né? Sim. Tem pessoas de média idade, que daí é onde eu entro? Tem pessoas de 50, 60? Tem pessoas a mais? Tem também. Então, pega uma classe de idades
enorme, né? Então você já sofreu de preconceito por seu estilo arrojado e por ser um pastor novo, assim, ter sido levantado como um novo pastor? Sim. Dentro do Ministério Life Peace, não pela questão, como eu falei, nós sempre, desde o início ali, a gente começou a congregar no ministério, do primeiro ano para o segundo, congregar mesmo, com o pastor Cassiano, pastor Simone e os demais líderes, e todo o pessoal da Life Peace, né? Mas nós já trabalhávamos junto, desde o início da Life Peace, nós já trabalhávamos com o pastor Cassiano. Então o pessoal já nos conhecia muito, sabe? Nos conhecia muito e já via esse amor e esse respeito. Agora, fora, para algumas pessoas que não são tão acostumadas, mesmo que hoje como eu falei antes, seja mais comum ser levantados pastores jovens, alguns lugares não são tão acostumados. Então, eu me lembro um dia que nós fomos cantar lá era longe, eu não lembro o nome da cidade agora, mas era a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lá em cima. Então, a gente estava na cidade aqui no Rio Grande do Sul, tinha um rio grande, e no outro lado do rio era Santa Catarina. Nós fomos cantar lá. E era uma igreja que não era muito acostumada com essa coisa de pastor jovem. E era um evento do município, assim. E o pastor da cidade foi chamando, quero chamar aqui, pastor, começou a chamar o conselho de pastores, pastor fulano, vem aqui, pastor ciclano, vem aqui, daí chamou tal, dele, como nós éramos a banda, estava lá com a banda Leão de Judá, a banda convidada para participar do evento, e ele, quero chamar aqui também o pastor Éder, né, representando a banda Leão de Judá, o pastor Éder do Ministério Life Peace, passa aqui em cima. Daí quando eu passei, assim, foi muito engraçado. O pessoal olhando assim. Como? E olhando, sabe aquela coisa. Daí eu achei engraçado, mas eu já sabia que ia ser assim, sabe? Já estava de boa. Mas, tipo assim, só que ele era, como assim, né? Tipo, estranharam, né? Mas, cara, aquele dia foi extraordinário, onde estava havendo um conflito da juventude com o pessoal de mais idade da igreja, e eles não estavam conseguindo se acertar. Então, a banda Leão de Judá, nós fomos lá, nós ministramos a palavra com a banda, todos os meninos da banda, um abraço a todos os músicos da banda Leão de Judá, porque, cara, aquele dia foi incrível, sabe, Rodrigo? Porque quando terminou o evento, cara, Deus moveu aquela casa de uma forma, aquele lugar, né? O lugar onde nós estávamos, assim, aquele prédio, de uma forma onde nós fomos abraçados pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos mais idosos. Cara, assim, a gente cantou o nosso estilo. O pessoal que conhece a banda Leão de Judá, a gente botou para derreter. Mas tava, né, de boné ou não? Não tava de boné. Não tava de boné, imagina se tá de boné. Vem na fotinho. Não, a gente cuida com essa questão da linguagem e comunicação, né? Mas assim, o Espírito Santo agiu de uma forma onde a gente, era uma igreja, para você ter noção, eles não eram acostumados em ter bateria, guitarra, não eram acostumados com ter essas coisas. Não era. Era violão, uma gaitinha, era o costume, entendeu? Então a gente foi lá e trouxe essa inovação. Tem uma frase do Marciano Silva que eu gosto muito, e ele diz assim, atualize o estético sem profanar o sagrado. Tem como nós atualizar o estético sem profanar o sagrado. Então, cara, o Espírito Santo agiu e teve senhores que vieram chorando daí, me abraçar. Cara, era gente de 80 anos, 80 e poucos anos. A gente tocou pop rock. Nós pulamos, tinha luz, tinha iluminação, tinha tudo. Então veio vários, e não foi foi vários senhores, senhoras que veio nos abraçar a banda e dizer assim, eu vejo Deus em vocês. Então a gente viu uma grande barreira se quebrando, sabe? Então o que eu acredito? Que nem eu falei, eu anunciei ontem, né? Mas tem uma mensagem que nós vamos ministrar ali na Life Peace, livres da liberdade. Nós somos tão livres em Jesus que a gente é livre até da liberdade. Como assim ser livre da liberdade? A liberdade escraviza, às vezes, algumas pessoas. Que elas querem usar a liberdade delas para ferir, muitas vezes. Eu sou... Não, cara.
eu sou livre da liberdade ao ponto de que para mim não faz diferença se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para poder te alcançar. Então a gente precisa às vezes abrir mão de alguma coisa para poder alcançar aquela pessoa que é boa, só que falta às vezes alguma questão de um entendimento, uma clareza, se permita que a pessoa te conheça. Então, até por isso eu já não fui de boné, né? Já não fui de boné, porque pela questão de já ser mais jovem e tal. Mas para quê? Para que quando eu chegasse lá, pelo menos isso não interferisse na nossa comunicação e não bloqueasse tudo. E foi incrível. Então, assim, preconceito, algumas vezes, assim, é fora. Bah, tu é pastor. Uma surpresa, às vezes, o pessoal se surpreende. Mas dentro do Ministério Life Peace, o pessoal já estava acostumado comigo ali, então... Tá tudo em casa. É, tudo em casa. Vanessa Finger, claro, agora vai ser Piccoli também, né? Está assistindo aí conosco. Rodrigo Silva, meu amigão, está assistindo aí juntamente conosco. Então, para você que está entrando agora, por que eu falo várias vezes isso, pastor? Porque redes sociais é isso, Facebook, redes sociais é isso. Sim. As pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas entram. Daqui a pouco ela está entrando ali. Quem está ali? Sim. Isso aí. Meu entrevistado de hoje, pastor Éder Gasparini, pastor local, né? De uma das unidades do Ministério Life Peace. Onde é que fica Life Peace? É ali na João Pedro Dias, Avenida João Pedro Dias, 1428. Onde... Como é que eles fizeram a avenida dupla ali agora, né? É logo após o Rio Branco ali, né? Isso. Logo após aquela ciclovia nova que fizeram Rio Branco, uns prédios novos que tem ali, acho que é para baixo. Muitas pessoas se localizam, logo embaixo do chinês. Liga os prédios do chinês ali, né? Que o pessoal fica empinando moto. Saiu da Rio Branco, direção a RS 239, pegou a parte dupla ali da avenida, lado direito é o primeiro prédio ali, né? Ok. Vamos pôr uma perguntinha? Falar das nossas reuniões, né? Na quinta-feira a gente tem a Escola do Reino, às 20 horas. No sábado nós temos o Nocaute Jovem, que é às 20 horas também. E no domingo a gente está com um formato de 3 cultos. Começa às 17 horas até às 18. Tem um intervalo de 30 minutos, das 18h30 às 19h30. Daí o outro culto tem mais um intervalo de 30 minutos e às 20, às 21, mais um. 3 cultos no domingo para poder se adequar dentro das normas, né? Devido a essa questão da pandemia. Pastor Éder, ele ia trazer uns louvor para nós hoje aí. Mas como ontem ele teve que ministrar os 3 cultos. Sim. E acabou cantando também junto, né? Os 3 cultos. Não me seguro. Tem que cantar. tem que soltar a voz. Então hoje ele chegou aqui sem voz. Chegou aqui, foi me dar um bom dia. Bom dia! Deu uma falhada. Falei, tá sem voz mesmo. Né? Eu não sei se você fez por querer, para não forçar mais. Vamos lá, pastor. Como foi o início da banda Leão de Judá? E se com um certo tempo, se houve alguns preconceitos referente ao início da banda, o jeito da banda, né, gurizada logo, sei lá. Sim. Como é que foi, sabe? Cara, eu lembro assim, a banda Leão de Judá. Lá no início, bem no início, nós éramos uma equipe de evangelismo. Que nós pegávamos um radinho, e nós pegávamos o nome das pessoas que aceitavam Jesus nos cultos, ou os convidados do culto, e na semana, ali no culto, nós marcávamos visita na casa dessas pessoas. E nós íamos com a equipe de casa em casa. Nós íamos na casa deles, cantávamos 2 louvores e traziam uma palavra e oravam com eles. Bah, que bacana. Era assim. Então, o início, a banda hoje está em ônibus, palco, som, uma estrutura grande, assim, para atender trabalhos de rua, trabalhos ao ar livre e tal. Mas tudo, Rodrigo, começou com um sonzinho, com um radinho, indo de casa em casa. E eu lembro que daí, com essa equipe de evangelismo, estava se tentando montar e formar uma banda. Então, eu lembro que um dos primeiros teclados que nós tivemos não funcionava metade das teclas.
Era bem assim. Não tinha bateria, era cara, tudo assim, no improviso. era assim, sabe? Mas assim, eu lembro de um dia do aniversário da equipe, que daí Deus usou, eu não lembro agora o nome do pastor, mas usou ele disse assim, ó, ei, é o seguinte, eu tô vendo, Deus está me mostrando aqui uma banda completa, com instrumentos completos. Vocês estão com a banda completa e vocês têm um ônibus, e vocês têm uma estrutura, e vocês estão viajando e evangelizando. Boa. Cara, aquele dia ficou marcado, assim. Ficou marcado e se realizou, se cumpriu, porque Deus, nós não temos um Deus que mente ou que faz joguinhos com nós. Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. Então nós começamos, cara, mas assim, ó, sempre dando o nosso máximo. O que é excelência? Excelência você não é ser o melhor da sua geração. Excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Faz o melhor com aquilo que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Então, cara, a gente pegava aquele radinho, nós pegávamos a bateria emprestada de outras bandas. Então, eu quero aqui estender a minha gratidão às bandas de Sapiranga que emprestavam muitas vezes seus bateristas com bateria e vinham nos ajudar para nós começar o trabalho. Né? Já tinha bandas maiores, tinha bandas que já estavam na estrada trabalhando, como Alvorecer, a banda Alfa, a banda Átrios, outras bandas ali em Sapiranga também que já tinham. Então eles nos ajudaram bastante com alguns conselhos, direções assim. Mas Deus foi fazendo, Rodrigo, e a gente sempre caminhando. Cara, pensa, a gente não ficava perdendo tempo reclamando do que não tinha. A gente corria atrás daquilo que Deus tinha prometido. Então a gente tem duas opções e uma escolha. Ou tu fica reclamando daquilo que você ainda não tem, ou você corre atrás, ou você usa essa força, ao invés de ficar reclamando, usa essa força para correr atrás daquilo que Deus prometeu. E cara, e a gente focou nisso. Eu lembro de um dia assim, ó, a gente estava tentando ampliar e as coisas começaram a... Sabe quando a coisa começa a acontecer? Daí tinha um rapaz, tinha uma banda lá, eles tinham terminado a banda, se eu não me engano era São Leopoldo, e daí juntou, foi eu, o pastor Ayrton e o Jean. Nós fomos esse lugar e a gente queria comprar a estrutura de som daquele cara, as caixas de som. E daí, tentou dar quanto que é, ele deu o valor dele e nós tentamos negociar aqui, tu recebe uma entrada, tu aceita, não sei o quê. Que nós não tínhamos dinheiro, cara. Nós não tínhamos dinheiro para comprar. Foi na fé. Mas fomos lá para comprar, sem ter dinheiro. Fomos na fé. Vai que dá certo, né? Sim. Vai que cola. E daí nós fomos lá, cara. E daí até o Jean com a fábrica de rapadura, e esse cara comprava a rapadura da fábrica, e ele pegou e, não, eu te dou tanto em rapadura, tu pega em rapadura. Cara, tentamos de tudo, rapaz, tentamos de tudo. E não deu jeito. Daí ele pegou e falou para nós assim, gurizada, eu tô vendo que vocês só têm fé aqui. Não vai ter como fazer negócio. Cara, eu voltei tão triste, rapaz. Eu sei, mas nada, o cara aceitou, ele não aceitou nada. No outro dia de manhã, ele ligou, não lembro para quem que ele ligou, acho que ele ligou pro Luiz, pai do Jean, perguntar como é que nós éramos e tal. Daí ligou pro pastor Ayrton e disse, cara, é o seguinte, não consegui dormir a noite inteira. Eu não vou vender as caixas de som para vocês. Eu quero que vocês peguem o carro de vocês, venham aqui e peguem as caixas todas que Deus mandou eu dar para vocês. Não é para vender. Deus falou comigo a noite inteira que toda a estrutura que eu tenho é de vocês. Pode vir buscar. Forte. Olha só, Anderson Link mandou aqui, grande pastor, parabéns pelo programa. Marcos Medeiros está assistindo conosco. Diogo Matias, eu acredito que é o Dioguinho, está assistindo conosco aí também. Estamos chegando para a reta final do programa. E para mim é uma alegria muito grande poder estar entrevistando hoje o pastor Éder Gasparini, né, um pastor de uma das igrejas mais influentes de Campo Bom e aqui das redondezas, né, pode-se dizer assim. Pastor, última pergunta, última colocação para você e pode soltar o verbo. O povo está com medo, pastor, toda essa situação. Você, como pastor, como está vendo essa situação? Né? O povo está com medo, a comunidade está com medo, as pessoas estão sem saber o que fazer. Como o senhor vê
essa situação? Então, assim, eu partir da palavra, porque aquele que carrega a palavra, é como eu disse ontem na reunião, quem tem uma palavra tem tudo. E nós temos uma palavra de proteção. Nós temos uma palavra de cuidado. Não significa que humanamente nós não vamos sofrer alguns ataques, ok? Nós vamos sofrer ataques, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos abalados. Eu sempre digo que por uma pessoa que entendeu o reino de Deus, para ela vencer uma enfermidade, ela não precisa ser curada da enfermidade, porque a enfermidade nunca teve poder contra ela. Então eu sempre digo, cara, eu posso vencer a enfermidade sem que eu seja curado dela, porque ela não manda mais em mim. Eu venço ela quando eu digo, ela não manda mais em mim. Então, até falei ontem, o pessoal tá tendo muita zombaria em cima da cantora Fabiana Anastácio, uma mulher de Deus, e eu acredito no dia que nós vamos nos abraçar lá na eternidade, uma grande mulher de Deus, e ela foi vítima e ela faleceu. Cara, mas o coronavírus não teve poder contra ela. Não teve poder. Era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus. Então estavam zombando nas redes sociais, estão zombando assim, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cara, ela é tão maior do que o vírus, tão maior, porque a melhor coisa aconteceu com ela. Hoje, se perguntasse para ela, Fabiana, você volta? Ela vai dizer, não quero mais voltar. Tá bom por aqui. Porque aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre orei, aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês oram já é realidade na minha vida. Eu estou aqui agora, só estou esperando vocês para mim. Então ela está muito melhor do que a gente. A palavra nos ensina que melhor é o fim do que o começo. Tudo que nós fazemos nessa terra em prol do reino de Deus é para que nós venhamos nos encontrar com Ele. O apóstolo Paulo nos ensinou dizendo assim, ei, não precisa ter medo da morte, deixa eu dar moral para vocês. Eu, por mim, já ia e partia e me encontrava com ele. Mas por causa da igreja, por causa de vocês, é que eu tenho que ficar, porque nós temos trabalho a fazer. Mas o meu desejo é ir estar com ele. Esse tem que ser o nosso desejo de estar com ele. Na que eu vou procurar. Eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que ter os meus cuidados. É uma diferença você se mover com cuidado do que você se mover com medo. É diferente, cara. Então, eu vou me cuidar, mas eu não vou parar. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo. Eu não vou ser um anunciante de más notícias. Eu vou ser um anunciante de boas notícias. Sim. Eu vim para anunciar boas novas. Eu não vim para anunciar medo, eu vim para anunciar fé. Então, nós não somos convidados por Jesus para andar com medo. Nós somos convidados por Jesus para andar com fé, cara. Então, assim, ó, se Jesus falou para você que ia prosperar a sua vida no ano de 2020, não abre mão da palavra. Não abre mão da palavra de Deus porque o jornal falou não sei o quê, porque o seu vizinho falou não sei o quê. Não abra mão da palavra. Gente, é com muito amor e respeito e cuidado que eu falo o que eu estou dizendo aqui, com amor e respeito a todas as pessoas que perderam entes queridos, com todas as pessoas hoje que estão passando por um quadro de saúde agravado por causa do vírus. Vamos orar, vamos colocar na mão de Deus, vamos orar para que Deus venha guardar e livrar de todo o mal, mas o diabo ele tenta usar a doença para gerar prejuízos emocionais e espirituais nas pessoas. O diabo nunca esteve preocupado com o nosso corpo, Rodrigo. O diabo ele não quer o nosso corpo, ele quer a nossa alma. Aí que tá. Então, o que acontece? A palavra já vem nos ensinando, não temam aqueles que podem tocar o corpo, mas temam aquele que pode tocar a alma. Sabe? Forte. Então, assim, ó. Então, se Deus liberou uma palavra para você de que você iria conquistar no ano de 2020, não abra mão disso. Mesmo que hoje você esteja com o vírus. Não abra mão, porque a última palavra a seu respeito não vem do vírus, não vem da crise, não vem do que o governador falou, não vem do que as estatísticas falaram. A palavra veio de Deus e se ele falou que ia acontecer, vai acontecer e acabou. Né? Ontem eu usei um exemplo quando Jesus vira para os discípulos e diz assim, ó, vamos e atravessamos para o outro lado. O que ele falou? Nós vamos atravessar para o outro lado. No meio do mar se levantou uma grande tempestade. Então ele disse assim, ó, ele não disse assim, ó, vão que vai ser tudo tranquilo. Não. Só vão. Vão. Então se levantou uma tempestade. Beleza, está essa tempestade aqui. Humanamente, a gente pode estar até um pouco apavorado. Vamos ter que tomar alguns cuidados. A gente vai ter que recolher as velas. Nós vamos ter que fazer algumas coisas aqui. Mas é o seguinte, nós vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque o tempo vai mudar? Não, porque a gente tem uma palavra.
Eu não preciso que o tempo mude para que a palavra se cumpra. E isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Eu não preciso que as circunstâncias mudem para que a palavra se cumpra. Então Deus é aquele que faz a gente prosperar em meio à crise. Deus é aquele que faz eu carregar a glória, carregar a palavra dele, mesmo em meio a situações adversas. E aí é onde chama a atenção, Rodrigo, de todas as outras pessoas que estão fora. Cara, é o seguinte: como essa pessoa, em uma situação tão adversa, ela continua tirando do papel os planos e projetos, está todo mundo se segurando, mas ela está avançando sim, é que você não sabe, ela tem uma palavra. Ela carrega nela uma palavra. Forte. Então, cara, se eu estou abraçado à palavra, velho, já era. A Ana, como eu falei, Ana pedia um nenê, ela estava pedindo um filho para Deus. E o rosto dela mudou, a alegria dela mudou, ela foi invadida de uma satisfação antes de engravidar. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra. E nós temos que ser assim. Hoje você que está nos assistindo, Rodrigo, se a sua situação não é favorável, não se abrace a situação, se abrace na palavra que você recebeu. Pastor, mas eu estou aqui te ouvindo e eu não sei se eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. Jesus liberou uma palavra para nós. Ele diz assim, ó: aquele que vir a mim terá uma vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O que é abundância? Abundância é você ter mais do que você precisa para viver. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, Rodrigo. Porque se eu penso assim, não, tendo para mim tá bom, você está sendo egoísta. O propósito de Deus é: eu vou te dar mais do que você precisa. Por quê? Porque o meu propósito é que através de você pessoas sejam abençoadas. Então eu não vou dar uma mensagem para você pregar só para dentro da sua casa, para sua família. Eu vou dar uma mensagem que vai transbordar para fora disso, para outras pessoas. Eu vou te dar música para que transborde na vida de outras pessoas. Eu vou te dar sabedoria para que transborde. Eu vou te dar dinheiro para que transborde. Tudo que vem na nossa mão é para transbordar. Então, a mensagem de hoje é: não ande por medo, ande por fé. Você abandonar o medo não é você abandonar a sua responsabilidade de se cuidar. Não use a mensagem da fé para viver uma vida irresponsável. Não seja irresponsável. Seja irresponsável, mas não ande na rua tremendo de medo e anunciando más notícias. Anuncie boas notícias, porque você foi chamado por Deus para andar por fé e ser a imagem dele nessa terra. Que bem. Que eu já me empolgo aqui, já gosto de me mexer. Já até esqueceu que estava rouco. Já, mais um pouquinho já. A Georgiane, a Jo Charlau, ela apresenta comigo aqui o Manhã Geral. Então ela mora nos fundos ali do ministério. Ela mora um pouquinho para trás ali. E ela colocou, né, que sempre que tem os cultos, ela ouve, né, os louvores, a adoração. E ainda colocou, né, Life Peace, glória a Deus. Glória a Deus, um abraço. Bênção de Deus. A Sandra Mara Schneider botou aqui bênção. Que legal, botou umas mãozinhas para cima, os coraçãozinhos, que legal. Galera, estamos chegando no fim do nosso programa Manhã Geral, né? Dentro de um entendimento que cada vez mais a gente precisa focar naquilo que é bom, né? Naquilo que nos fortalece cada vez mais. A gente ouve tanta coisa, né, pastor? Sim. A gente ouve tanta coisa, então nós precisamos cada vez mais como uma peneira e qualificar aquilo que a gente vai estar ouvindo, aquilo que nós vamos estar colocando energia e para aquilo que não presta a gente pegar e descartar. Então, desde já eu quero agradecer a presença do pastor Éder. Um abraço. Né? Isso aí. Dizer, as portas estão abertas. Acho que daí a gente pode dar uma estendida mais, a gente já começa. Eu já faço essa última pergunta aqui, ó, no começo. Aí tu. Aí larga o verbo. Daí larga, aí se solta, né? Aí eu pego, vou no banheiro, tomo uma aguinha, eu volto, vou lá, tomo um chimarrão, tomo um cafezinho. Aí daqui a pouco tu vai dizer: Rodrigo, tô quase terminando. Eu volto. Né? Tá certo. Então a palavra de Deus, ela tem poder para nos libertar.
Ela tem poder para transformar as nossas vidas e é ela que tira todo o medo. Isso aí. Né? Quanto mais Isso próximos de Deus, quanto mais próximos da palavra nós estamos, mais o medo tem que sair. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim que quando aquilo que é perfeito entra, tudo aquilo que é imperfeito, ele tem que sair. Isso aí. Então, é o amor de Deus que é a perfeição, né? A presença de Deus é essa perfeição. E ela começa a entrar. E quando ela começa a entrar, o medo tem que sair. Né? Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que a gente trouxe junto de uma vida, né, ruim, ela tem que sair. A palavra nos ensina dizendo, né, que o amor perfeito lança fora todo o medo. Sim. A palavra Forte nos isso. ensina. Cara, quero te agradecer também Aproveita. pelo convite. Né? Quero agradecer, muito obrigado. Estamos à disposição. Deus continue abençoando e usando vocês. Deus continue te honrando, te abençoando também, você que ficou com a gente aqui. Um abraço a todos. Isso aí. É isso aí, gente. Obrigado para você que esteve conosco até agora. Um ótimo dia. Um beijo no seu coração. Rodrigo Silva. Fica conosco. Amanhã tem mais, hein? Antônio Eventos amanhã falando sobre se reinvente em épocas de crise, em tempos de crise. Ok? Um abraço. Um abraço, galera. Valeu. Tchau.